mais um momento de prece, aqui nesse nosso lar que tanto nos acolhe, tanto nos conforta, sempre contando com a colaboração dos nossos irmãos, desse plano espiritual que nos orienta, que nos torna firmes e fortes na nossa fé. E o nosso tema de hoje se refere ao capítulo 19, justamente falando sobre a fé, esta fé que transporta montanhas. E vamos dar uma lida então no capítulo 8 ali, no item 8, parábola da figueira seca, que nos diz assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando as palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando uma palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, do capítulo 11, do versículo 12 ao 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração numa palavra. A fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade. Porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Então daqui, a partir disso, nós temos que interpretar a nossa missão em tornar a nossa fé ativa, nos colocarmos a serviço do bem, a serviço do Evangelho do Cristo, que nos dá todas as diretrizes, colocar essa nossa fé viva, acreditando sem hesitar dentro do nosso coração, que aquilo que nós precisamos e de que aquilo que nós pensamos através da fé vai se concretizar. Que não pode haver a dúvida, ou seja, nós não podemos ser a figueira apenas com folhas, apenas aparentes. Nós temos que produzir frutos, frutos que as pessoas passem por ali, possam colher, possam comer, possam se alimentar. Então, essa é a tradução e o entendimento dessa parábola da figueira seca. Quantas doutrinas, quantos simbolismos nós temos sem essência alguma? Quantas palavras ditas ao vento? Quantos mestres, entre aspas, aparecem na nossa caminhada? E é isso então, meus irmãos, que nós temos que discernir, que filtrar aquela fé e aquela doutrina
que na sua essência vai gerar frutos, vai gerar o bem, vai se espalhar entre toda a humanidade. Que Jesus fique conosco, nos ampare e que nós possamos exercitar essa fé interna dentro do nosso coração e na certeza sempre de que ela é nossa companheira atuante e certa. Que assim seja, que fiquemos em paz.